É isso, a gente começaria ouvindo Alexandre, aí acho que poderia ser Tiago aí, que está vindo, Jairã, né? Érica, para seguir aqui. Pode ser esse microfone ou esse aí. Quando faltar 2 minutos, eu aviso, tá bom? Se vocês sabem o tempo, né? Sim, sim. Boa noite a todas e todos aqui presentes. Agradecer a presença de cada um e de cada um aqui. É um desafio, né, para o nosso partido enfrentar um processo eleitoral desse. As eleições municipais aqui que vão acontecer em todo o país e aqui na nossa cidade também. Assim como as demais cidades, Natal é uma cidade dominada pelos capitalistas. A gente estava fazendo aqui um debate na reunião da CSP com Lutas e um debate de conjuntura. E a gente levantou alguns dados onde de 2020 a 2023 os bilionários do mundo todo e aqui do país também, alguns, eles duplicaram a sua fortuna. Em momento de pandemia, em momento de muita dor e sofrimento para a classe trabalhadora, e teve gente que, à custa desse sofrimento, ainda duplicou sua fortuna. Nesse mesmo tempo, mais de 5 bilhões de pessoas que habitam o planeta aumentou a sua pobreza, a sua carência, né? Isso é tudo fruto de um sistema chamado sistema capitalista. E os grandes empresários que são, na verdade, os verdadeiros algozes de boa parte da humanidade. Mas eles não estão sozinhos nessa tarefa. Quem controla o poder público, o Estado, o país, os estados, os municípios, quem governa para esse punhado de capitalistas, né? Então a gente tem a nossa cidade completamente abandonada. A gente tem a nossa cidade, ela também é um produto desse sistema. E a gente vê, por exemplo, um drama que a população passa, a maioria do nosso povo passa, que é em todas as áreas, mas eu vou falar um pouco da área de transporte. O transporte público. Na verdade, o transporte é privado, né? São meia dúzia de empresários que exploram esse setor e a população não tem direito ao transporte, o direito de ir e vir não tem. Me lembro que na campanha eleitoral e pós a campanha eleitoral de 2012, isso foi em 2013, a gente produziu uma cartilha onde na Grande Natal, na região metropolitana de Natal, mais de 40% das pessoas andavam a pé, porque não tinham condições de pegar transporte, né? Então, ônibus são retirados. Com a pandemia, essa situação piorou, e depois da pandemia ela não melhorou em nada, continuou precária, né? A licitação não resolve o problema. A gente tem, quando tem a licitação, a última me parece foi em 2018, dá deserto a licitação. Porque os empresários, eles para cumprirem algumas exigências de um processo de licitação, eles dizem que tem que majorar o transporte, por exemplo, a R$ 8,00. E eles falam, né, em aumento, hoje é R$ 4,50 uma passagem, e ainda se fala em majorar essa passagem de ônibus também. E isso impõe à nossa população a um grande sofrimento, porque, na verdade, prefeito e vereadores, a Câmara Municipal de Natal, virou um balcão, na verdade, é um balcão de negócios desse povo. Tanto dos capitalistas dos transportes, como de outras áreas também, a saúde, a educação. Mas, tratando desse tema aí, a gente vê não acontecer nenhuma melhora. E quando vem essa onda de pressão do Seturne para aumentar as passagens, eles vêm dizendo que estão com o pires na mão. Que praticamente se transformando aparecendo na mídia como franciscano, que estão, doando parte da sua riqueza para poder ajudar o povo a andar de transporte. Na verdade, cada um mais rico do que o outro, né? E cada vez aumentando mais a sua riqueza. E não tem saída para essa situação, assim como os outros serviços também, porque o direito de um trabalhador, o direito da população,
ele é transformado em mercadoria. E o transporte público é transformado numa mercadoria. E como a mercadoria tem que gerar lucro. E para gerar lucro, para alguns poucos, tem que gerar prejuízo para a maioria. E a maioria somos nós que dependemos de transporte público. Então, para nós do PSTU, estar numa Câmara Municipal ou estar exercendo também o cargo na prefeitura, como prefeito, como prefeita, na verdade, a gente tem isso como uma trincheira de luta para a classe trabalhadora, pois sabemos que essas instituições, a Câmara Municipal, a Prefeitura, Ministério Público, Assembleia Legislativa e todos esses entes são instituições da burguesia, do sistema capitalista, do sistema da burguesia. Não são instituições para garantir os direitos dos trabalhadores, mas para garantir o lucro dos patrões. Então é importante, eu atuo muito no movimento sindical. Aliás, de 40 anos de serviço público, tenho 35 anos no movimento sindical. Então, eu vejo que quando a gente entra no local de trabalho, está lá a divisão, quem manda ali e quem é explorado e quem é oprimido. Isso é dentro de uma instituição pública, é dentro de uma instituição privada, está ali bem definido, patrão e empregado, patrão e trabalhador. Na sociedade também é assim. Os donos do capital e quem governa estados, municípios, também são os patrões, são os donos dessa sociedade. E a grande massa da população, os trabalhadores, os setores oprimidos, é quem são explorados para alimentar essa riqueza. Esse sistema ele não vai parar se não houver um processo de luta e de revoluções, e que não é impossível. Um minuto? 30 segundos. 30 segundos. Então, para concluir, se a gente sabe que só um processo revolucionário pode dar conta disso, também não adianta a gente cruzar os braços, lutar, fazer greve, quando chega no período eleitoral, cruzar os braços, porque a gente sabe que a eleição não vai resolver a vida. Mas a eleição é um momento importante, a população, a massa do nosso povo vai estar ligado nessa questão. Então, concluindo, chamamos aqui a todos e a todas a abraçar essa causa, a fortalecer a campanha do PSTU e vir conhecer o partido, vir saber o que o partido defende e, quem sabe, amanhã também ser um militante, uma militante nossa. Então, viva a luta da classe trabalhadora e vamos enfrentar junto essa jornada aí. Valeu! Valeu, Alexandre. E agora, Tiago, né? Tiago vai ser o próximo. Tiago, que é estudante, está fazendo artes cênicas. Eu descobri agora, viu? Essa semana. Vamos lá. Boa noite a todas e todos, né? Queria saudar todo mundo, todas e todos que estão aqui nessa sexta-feira, né, um pouco chuvosa, para a gente conversar aqui sobre política, apresentar as pré-candidaturas do PSTU-RN para as eleições municipais de Natal, né? Muito gratificante ver vocês aqui com a gente. E, sobretudo, nesse contexto, né, que a gente está vivendo, de cada vez mais o sistema capitalista ele nos explora, nos oprime, a gente observa o avanço da pobreza, o avanço dos ataques dos governos, né? Então é muito importante a gente estar aqui nesse espaço para a gente pensar política e apresentar uma alternativa, né, para a classe trabalhadora. Sempre nesse contexto, né, de crise econômica, os governos eles tentam jogar toda a conta dessa crise nas nossas costas, né? Aqui em Natal não é diferente. A gente tem um prefeito que é super... ele não esconde que está do lado dos ricos. Ele é super conservador, né? Está sempre do lado apenas dos ricos e poderosos. Ao invés de usar os recursos, né, da prefeitura para investir nos serviços públicos, como saúde, educação e segurança, na verdade, ele vai usar esse dinheiro para manutenção dos privilégios dele, né? Como a gente observa,
né? Sem todo final do ano, por exemplo, o prefeito ele aumenta o próprio salário, né? Na calada da noite ele vai lá, baixa um decreto e aumenta o próprio salário, né? Tanto que ele é um dos prefeitos que mais tem um salário mais alto aqui no Brasil, né? Ele ganha mais de R$32 mil, né? Vejam o absurdo. Enquanto que toda a maioria da classe trabalhadora tenta viver como pode com apenas um salário mínimo, né? E um dos exemplos, né, que a gente pode citar aqui, o companheiro Alexandre já comentou um pouco, né? Eu queria comentar também um pouco mais sobre a questão do transporte, né? Que é um dos serviços que que a classe trabalhadora mais enfrenta, né, com dificuldade aqui na nossa cidade, que é um verdadeiro caos, né? Na pandemia, por exemplo, a gente observou a retirada de linhas, o transporte é sucateado, é velho, a passagem é cara e já estão querendo aumentar novamente, né? Não sei se vocês viram, ontem saiu essa notícia, já querem aumentar novamente a passagem, né? Então vejam os absurdos, né? Hoje, para vir aqui para esse lançamento, né, eu moro lá no Bom Pastor, zona oeste da cidade, que é um bairro de periferia, né, e onde eu pego o meu ônibus, não tem sequer uma parada de ônibus estruturada. A gente fica debaixo do sol, debaixo da chuva. Quando chove, cria uma poça de lama na frente da parada. Né? Então, a gente toma banho de chuva, toma banho de lama. Né? Então, só a classe trabalhadora, né, os estudantes, filhos da classe trabalhadora, que sofrem com isso. Por que ainda não foi colocada lá, né, uma parada de ônibus de vergonha, e não só lá, né, em outros cantos da cidade? Porque os prefeitos e os vereadores, eles não usam o serviço público de transporte. Né? Então, só a gente que sabe o que passa, né, porque a gente está toda hora, né, nessa linha de frente usando os serviços públicos. A Câmara Municipal também não é diferente, né? Ela é uma instituição que está para manter todos os privilégios do alto escalão da política natalense, porque ao invés dos vereadores eles pensarem como destinar os recursos para as áreas sociais, eles vão pensar, por exemplo, em tirar a linguagem neutra nas escolas. Né? Vejam a preocupação da Câmara Municipal, que é cada vez mais conservadora, bolsonarista e LGBTfóbica. Né? Esse é um exemplo assim, escrachado da LGBTfobia que ocorre nessa Câmara Municipal. Porque num contexto que a gente está de um país que mais mata LGBTs, né, que é o Brasil, o país que mais mata transexuais, uma medida dessa, né, de proibir a linguagem neutra nas escolas, vai aumentar ainda mais a violência às LGBTs, vai aumentar ainda mais o preconceito. Né? Então, é por isso que nós, do PSTU, estamos lançando as nossas candidaturas aqui para as eleições municipais de Natal, né? Tanto para a Câmara Municipal quanto para a Prefeitura. Porque cada voto tirado dos partidos dos ricos vai ajudar na organização da nossa luta, né, na organização de uma sociedade igualitária e livre da opressão e da exploração. Né? E para ir finalizando, eu queria fazer um chamado também a todas e todos, né, que venham conosco construir a nossa campanha, venham construir a campanha do PSTU, venham conhecer também o partido, né, porque nesse contexto que a gente está, né, tão difícil, politicamente, né, economicamente e socialmente, a gente precisa de uma alternativa socialista e revolucionária que, de fato, atenda aos interesses da classe trabalhadora. Né? Então, muito obrigado e vamos ouvir os demais companheiros. Ainda tem. Oi. Continuando, né, Jairã, que já veio todo estiloso, tipo o vereador mesmo, né? Não, ele é estiloso, gente, mas ele veio mais aí. Vamos lá. Boa noite, né? Pedir desculpas pela voz, né? Depois de dar as aulas do mundo inteiro, de manhã e de tarde, a gente está com a voz um pouco comprometida, né?
Mas mesmo assim a gente abraça todo mundo que está por aqui. Saudar os meus alunos que ali estão, né? Os meus colegas professores, os ex-alunos e a galera da saúde que eu estou vendo aqui que está em peso, né? Isso é muito bom para nós. E também os meus colegas, né? Nando Poeta, Luciana, que eu tenho o maior carinho, companheira Rosália, que está conduzindo, Érica, Tiago, Alexandre. Então, é muito bom somar nessa luta corajosa sobre esse capitalismo. Então, a nossa candidatura, ela é clara. É a única candidatura que diz que não tem como governar para duas classes. Nós temos um lado, é o lado da classe trabalhadora. Isso aí é indiscutível. Todos e todas que aqui estão sabem disso. Nós não temos apoio de empresa nenhuma, elas não nos querem candidatos para elas, e nem a gente quer elas também, porque nós acreditamos na autonomia da nossa classe. E analisando bem, não é? Analisando bem, se a gente perceber, nos últimos anos, principalmente nesses últimos quatro anos, nós vivemos uma chantagem política, né? Opa, o Lula ganhou a eleição. Aí os bolsonaristas gritam de lá: ah, mas ele não ganhou tão ganhado o negócio assim, né? O bolsonarismo perdeu. Aí eles gritam de lá: opa, nós não perdemos muito assim. E nós vivemos empurrados dos dois lados. O petismo bate na gente, o bolsonarismo bate na gente, mas a gente tem um objetivo, que é a luta na defesa da classe trabalhadora. E a gente sabe que depois da pandemia, o nível de pobreza aprofundou-se. Todo mundo aqui tem ciência disso. Todo mundo sabe aquele vizinho que está passando necessidade. Todo mundo conhece aquele amigo, aquele familiar que passa necessidade, fruto de uma falta de política que não tem para a classe trabalhadora. O bolsonarismo governa diretamente para a burguesia. E o petismo também. O petismo também governa, inclusive, com os bolsonaristas. O costurado é tão grande que ninguém sabe, né? A população, a grosso modo, não sabe de onde vem Nicolas Ferreira caindo de paraquedas numa comissão de educação. E nós sabemos que é justamente fruto dos acordos, do misturado que o PT faz para governar. Tudo isso em nome de uma governabilidade que para nós tanto faz governar como não governar, porque essa governabilidade não é para nós. E o governo do Estado, que por sinal é do PT, né, junto ao CENTAS, fez uma pesquisa, inclusive o órgão do próprio governo. Essa pesquisa aponta que 2.202 pessoas estão em situação de rua aqui no Rio Grande do Norte. E essas pessoas, elas são majoritariamente homens, imagina a cor, negros, que a gente sabe perfeitamente, né, historicamente, o porquê dessas pessoas serem negras. E dessas 2.202 pessoas que estão em situação de rua, 1.491 pessoas estão aqui no município de Natal. E isso corresponde a 68% das pessoas que estão em condição de morador de rua, só aqui em Natal. Então, o abandono, ele é nítido. Você olha para a cultura, não tem cultura na cidade, gente. O prefeito tenta ludibriar com o carnaval, com o São João, né? Querendo incutir que nós temos cultura. Uma coisa é evento, outra coisa é cultura. Basta olhar para as escolas. O pessoal da educação que está aqui sabe como está a estrutura da educação do município. A galera da saúde está aqui em peso, e a Érica vai falar sobre bem disso, sabe como é o caos. Então o abandono, ele é claro, em todas as áreas. Não tem política para a classe trabalhadora.
E aqui em Natal, né, nos últimos anos, a gente agora, a cada início de ano, as pessoas concorrem a um sorteio para ver quem coloca o filho na creche. Olha que coisa linda. A educação, que é um direito, que é para ser garantido, agora virou sorte. O pai ou a mãe é sorteado, ou seja, teve uma grande sorte quando o filho entrou na escola. Então isso é grave, porque nós temos 25% das crianças sem creche. E isso significa dizer que a cada 4 crianças, uma está fora da escola. E isso é muito grave. E isso é muito doloroso para nós. Quando a gente escuta o debate da falsa moral da redução de pena. Você imagine, 25% das crianças fora da escola, não tem creche. Se elas não são alfabetizadas, elas não vão para o universo escolar. E ainda a gente tem que escutar a tal da redução de pena. Prender os nossos alunos que foram cooptados pelo crime. Quem tem que ir preso é o prefeito, não essas crianças que foram negadas a ter o direito. Então a gente fica muito feliz de ver tanta gente aguerrida nessa luta. Então eu termino aqui citando Rosa Luxemburgo, quando ela diz, né, socialismo ou barbárie. A barbárie já está aí. O que nós temos para vocês, para todos nós aqui juntos, militando ombro a ombro, é comunismo, socialismo. Não tem remédio para nós dentro do capitalismo. O capitalismo é destruição. Eles olham para nós e dizem: ah, mas o socialismo e comunismo é um sonho. A gente diz que não. Comer não é um sonho. Moradia não é um sonho. Viver não é um sonho. Portanto, socialismo, comunismo é uma necessidade da classe trabalhadora. E a gente está aqui na construção e mais uma vez vamos seguindo juntos. Obrigado. Lacrou, valeu, arrasou. Arrasou, Jair. Muito bom, muito bom. Muito bom mesmo. E agora, representante da saúde, está lotado aqui, né? Não é nenhuma competição, mas está lotado. Érica, né? É servidora municipal aqui do município de Natal, enfrenta o prefeito, está quase todo dia lá em frente à porta da prefeitura. É diretora aqui do Cine de Saúde. É a vez dela agora. Pega esse primeiro. Pois é. Gente, primeiramente, boa noite a todo mundo que, né, deu esse pouco de tempo, que é o que a gente precisa para vir conhecer o PSTU. A primeira coisa que eu queria dizer, é muito difícil para um partido como o nosso, que hoje, né, depois da reforma política, não tem tempo de TV, não tem financiamento de campanha e depende da auto-organização dos trabalhadores que militam nele e das periferias que nos orbitam, né, dos amigos do partido que a gente chama, para estar existindo. Né? A gente vive numa falsa democracia, onde a gente vai ver agora campanhas milionárias, como vai ser a do candidato do prefeito Álvaro Dias, dos seus vereadores, que serão eleitos, de certo, para não atender ao que a classe trabalhadora anseia. A classe trabalhadora brasileira, e eu falo especificamente da classe trabalhadora de Natal. Eu venho acompanhando há algum tempo as lutas muito próximo da categoria da saúde, principalmente aqui no município de Natal, e andando pelas unidades de saúde e vendo e trabalhando também no hospital que foi fechado pelo prefeito dessa cidade, né, diga-se de passagem, a única capital do país que não tem um hospital municipal de retaguarda, depois de uma grave pandemia, uma das piores do último século, se não a pior pandemia do último século, que matou milhões de pessoas no mundo inteiro.
e ceifou a vida de quase 1 milhão de brasileiros, e eu ouso dizer que a subnotificação deve passar de mais de 1 milhão de brasileiros. Dentre eles, os profissionais de saúde nesse país foram os que mais morreram. No mundo inteiro, foi no Brasil. Mas ainda pela luta que a classe trabalhadora travou contra o governo de extrema-direita que estava à frente desse processo, que negou o aparelho respiratório, negou a vacina, negou atendimento de qualidade, sucateou e construiu hospitais falsos de campanha nessa cidade, onde pessoas morriam dentro daquele hospital ali na Via Cocheira, e ninguém sabia como é que morria, como era embalsamado. Eu estou aqui e eu sobrevivi para contar essa história. Eu sobrevivi. Eu estava na linha de frente, fui técnica de enfermagem do hospital municipal, que era hospital de referência para a Covid, e eu via todos os dias 30, 40 pessoas irem a óbito de uma vez só. E quando eu comecei a ver isso, onde a gente não tinha onde armazenar os corpos das pessoas de forma digna e entregar para os seus familiares, eu disse, a classe trabalhadora, ela precisa entender que não dá mais para confiar e dar confiança para o sistema que a gente vive. Os meus colegas aqui, os meus camaradas que me antecederam, falaram muito bem. A gente vai viver, está vivendo e vai ter que fazer uma escolha, e não se serve a dois senhores. Ou é o socialismo, ou é a barbárie. Porque foi o que a gente viveu agora há pouco tempo, é o que a gente está vivendo no Rio Grande do Sul, é o que a gente está vivendo aqui na Zona Norte, com as chuvas, fortes chuvas desde ontem, é o que a gente vive em São Gonçalo, é o que a gente vive na periferia, na Zona Oeste, com as chacinas da juventude negra, é o que a gente vive com a morte e a ameaça de morte do meu primo Cacique, do Catu, que é da minha família, parente, porque eu sou mulher indígena, além da atribuição de servidora pública. Então, a gente vai ter que fazer uma escolha. E é preciso a gente também dizer aqui que a classe trabalhadora natalense, ela tem sim uma alternativa. Ela tem sim uma alternativa revolucionária, socialista, da classe para a classe. E é preciso que essas vozes aqui, do mandato coletivo, do Nando, da Luciana, da Rosália, de quem milita nesse partido, possa ser reverberada pelas vozes de vocês que se dispuseram a vir hoje aqui para estar conhecendo as nossas pré-candidaturas e para estar conhecendo o nosso partido. Dito isso, eu venho de um cenário que pós-pandemia, parece que a gente está vivendo na pandemia ainda. A saúde de Natal está um caos. As UPAs estão sucateadas. UPA de Pajuçara pegou fogo. Os terceirizados da JMT que trabalham comigo, que fazem e colaboram e têm atividades essenciais dentro das unidades hospitalares. Maqueiros, porteiros, higienistas. Se não tivesse higienização, um hospital não funcionaria. Estão há cerca de 1 mês sem receber seus salários. E os relatos são os mais dolorosos. Relatos de mães que estão dando chá para os seus bebês porque não estão podendo comprar fórmula. Relato de profissionais, de pessoas, de pais de família que estão comendo bolacha, que a única alimentação do dia é a refeição que o hospital oferece, que ele faz decente. É esse tipo de relato que parte a alma da gente e faz com que a gente dê um passo à frente e se coloque numa candidatura que a gente sabe que é super difícil, pela marginalidade ao qual essa falsa democracia jogou esse partido, o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados, que também faz parte de um partido internacional, que é a LIT. A gente precisa aqui reivindicar o internacionalismo, porque hoje a gente está lutando aqui por Natal, está lutando aqui pelo Rio Grande do Sul, mas a gente também luta pela Palestina, a gente também luta pelos trabalhadores da Ucrânia, e a gente também reivindica que esses trabalhadores não passem por essa barbárie e que eles possam sonhar, como aqui meus camaradas disseram, e que eles possam sonhar com um mundo igualitário, com um mundo que seja justo, com um mundo governado pelos trabalhadores. Porque eu, Érica, que salvei milhares de vidas dentro de um hospital, eu, Érica, técnica de enfermagem, por que eu não posso
ser uma vereadora? Por que Nando Poeta, que é um professor, que é um sociólogo, não pode ser um prefeito dessa cidade? E eu digo que pode sim, e a gente pode ousar sim, e apresentar essa alternativa sim para os trabalhadores de Natal, porque as oligarquias têm os seus candidatos, os grandes empresários têm os seus candidatos, e os trabalhadores, para finalizar a minha fala, tem sim uma alternativa revolucionária, socialista e de luta, mulher, LGBT, negra, indígena, servidor público, da saúde, professor, Gari e todos os outros companheiros que estão aqui. Então, deixo aqui minhas palavras e vou passar aqui para a mesa. Fico feliz demais de ver vocês aqui. E estou esperando a minha família chegar, que está presa aí no trânsito, meu pai e minha mãe. Infelizmente não pude fazer a fala na presença deles, mas quero agradecer aqui também, porque o que eu sou, devo ao partido, ao PSTU, a militância que eu tenho e também os valores que eu tenho da minha família, que é muito pobre, aqui do interior, aqui do litoral sul. Tá certo, gente? É isso. Valeu, muito obrigada. Sou da saúde, eu sou. Revolução, está fazer revolução. Trabalhador, presta atenção. Está na hora de fazer revolução. Trabalhador. Desculpa aí, gente, eu já ia naquela outra, né? Sou da saúde, eu sou. A turma é mais avançada, passando a rasteira aqui na mesa. Tô brincando. Vamos lá, maravilha. E tá ótimo. Olha, a gente tem tá. O convidado de honra aqui na primeira fila. Gabriel. De propósito foi botado esse nome aqui, eu não sei porquê. Vamos lá. Vamos lá, dando continuidade, a gente quer chamar aqui, quer passar aqui, né, para nossa candidata, pré-candidata, a vice, a professora Luciana Lima. Certo, camarada? Pode ser por aqui? Oi. Você é que escolhe qual bicho que você vai falar. Tá saindo pronto. Gente, boa noite. Agradecer, né, primeiramente a todos vocês que estão hoje aqui, que vieram prestigiar esse momento. Dizer que vou falar pouco, porque eu não tô legal. Peguei aquela gripe maldita, né, que tá assolando Natal, né? E eu ia começar falando sobre a educação, mas eu vou falar da saúde primeiro, porque eu tô precisando de saúde, né? Aí vou começar pela saúde. E aí, começar pela saúde, a gente diz assim, parece que as coisas ficam separadas. Pessoal, chegar aí. Meu pai, minha mãe, minha família. Eita, danado. É a avó. Heitor, fecha a porta, filho, por favor. Tá me dando como tá bonito, teu filho. Quando o pessoal se senta aí, vamos retomar, né? Isso. Vamos zerar aqui e recomeçar, Luciana, porque você foi... Mas sejam bem-vindos, que bom revê-los. Que bom. Perdeu a fala de Érica, mas tá gravado, tá certo? Tá gravado. Tá gravado, né? Vamos lá. Depois vocês assistem. Então, eu queria começar falando de saúde, porque a gente pensa que as coisas, elas são meio que separadas, né? Primeiro saúde, aí educação, aí não sei o que, do transporte público, aí, mas nada disso está separado. As coisas, elas estão... eu não estou conseguindo não, Dário, falar mais alto. As coisas, elas estão, como diz o filme, está tudo conectado. Está tudo conectado, né? A gente não pode ver o mundo
a organização das coisas dessa forma, como se tivessem caixinhas, né? Porque eu fiquei doente, estou precisando de saúde, porque os meus alunos estão doentes. Porque os meus alunos estão indo para a sala de aula também com essa mesma gripe. E como é que está o atendimento? Nos postos de saúde, nas unidades de saúde, na UPA. Como é que eles chegam na sala de aula dizendo que são atendidos? Eles são mal atendidos, porque não tem um atendimento que deveria ter. Porque falta profissional, porque falta insumos dentro das unidades de saúde. O atendimento é muita gente para ser atendido e a oferta é mínima. Enfim, a gente sabe muito bem como é que essas coisas funcionam, porque nós somos trabalhadores e trabalhadoras. Então, nós sabemos como é que as coisas estão funcionando dentro da nossa cidade. O caos que a gente está hoje dizendo que é responsabilidade hoje do prefeito atual, mas a gente já viveu um caos com outros prefeitos antigos. A gente viveu um caos com Micarla de Souza, a gente viveu um caos também com Carlos Eduardo Alves. Então, o que a gente vive da nossa cidade hoje é fruto de exatamente do que todos os prefeitos que passaram por aí, que nunca deram, de fato, a atenção devida para a população de Natal, principalmente a população mais pobre. Então, para onde vai a atenção dos prefeitos? Vai exatamente para os grandes empresários, para garantir obras faraônicas na nossa cidade, que valem milhões, que quando a gente olha está tudo quebrado de novo, precisa fazer novamente, gastar milhões novamente. É assim que funciona. Porque os prefeitos que passam, eles não estão preocupados em construir uma Natal que de fato seja para a população. Que atenda às necessidades da população. Por isso o investimento em educação é mínimo, o investimento na saúde é mínimo, o investimento na cultura sequer existe. Porque a gente vê cultura, como a Jairane disse, eventos. Eventos não é cultura. A fazer uma festa junina com um cantor que vem não sei da onde, às vezes não canta nem forró. Sertanejo. Um sertanejo, né, Nando? Que vem cantar, ou um pagodeiro numa festa junina, traz para cá e faz um evento e diz que está investindo na cultura da nossa cidade. Eu estava conversando um dia desse com um artista plástico, e aí a gente dizendo assim, que Natal é a cidade do que já teve. Tudo que você conversar sobre Natal já teve, mas não tem mais. Porque acaba, vai passando, porque não existe continuidade, porque os prefeitos, os vereadores que assumem a responsabilidade de gerir essa cidade, eles estão muito mais preocupados com o próprio bolso, com a própria família, com a sua própria colocação política. E é dessa forma. E aí a gente pensa, mas vocês do PSTU estão entrando para concorrer às eleições, e isso é importante. Por que vocês dão importância a isso? Porque é preciso trazer para os trabalhadores a ideia de que é possível transformar isso aí. É possível colocar trabalhadores, sim, no poder. No nível de poder, o poder que vai transformar, que vai melhorar, de fato, a vida, não isoladamente, mas com a participação do próprio povo, da própria população. Então, é importante que a gente coloque as nossas candidaturas, sim, para a nossa cidade, porque a gente vê todo esse caos que acontece. A gente está falando aqui de barbárie, mas a barbárie, ela só acontece para nós. Os ricos sabem nem o que é isso. Barbárie para eles não existe. Eles estão muito bem, obrigado. A barbárie quem vive somos nós, trabalhadores. Somos nós que temos que sair
debaixo de chuva, enfrentar parada de ônibus com chuva, os estudantes com escolas caindo os pedaços, com ventilador, onde o professor não consegue dar aula, como é o meu caso e o caso da maioria das escolas da rede municipal dessa cidade, que a gente não consegue dar aula com o calor e o ventilador desligado. Se liga o ventilador, também não consegue dar aula porque o ventilador faz um barulho desgraçado e você não consegue trabalhar. Então, nós vivemos uma barbárie, nós trabalhadores, e somos nós trabalhadores que temos que assumir a responsabilidade e o dever de transformar essa sociedade. Somos nós trabalhadores que temos que construir e entender que é preciso, extremamente necessário para a nossa sobrevivência, destruir primeiro o capitalismo e a gente ter uma sociedade socialista. Parece, às vezes, o socialismo, algumas pessoas começam a dizer que o socialismo não existe mais, que acabou, que o capitalismo venceu, então estamos todos fadados, a humanidade está fadada ao fim, porque é isso que acontece no capitalismo. A natureza é destruída, as pessoas... E aí é isso que a gente vai agora aceitar de boa? Ou a gente vai transformar? Eu queria lembrar aqui uma grande amiga que lutou junto com a gente, que vai estar sempre presente em todos os momentos da nossa vida, das nossas atividades, vai estar sempre sendo lembrada, porque lutou conosco. E faz parte da história desse partido. Faz parte da história de cada um de nós, individualmente. Individualmente. Que é a minha companheira Toinha. Que eu chamava ela de Toinha. E Toinha marcou a vida da gente. Marcou em toda a sua forma de ser e de lutar como uma mulher trabalhadora, uma mulher mãe, que criou suas filhas e vivia correndo de um lado para o outro, trabalhando, criando menino, cuidando de casa, dando conta de tudo. Eu disse um dia desse que Toinha tinha a capacidade de se transformar em 1000, sendo apenas uma. Mas ela tinha essa capacidade. E a gente vai estar sempre lembrando de Toinha, não ia passar o dia de hoje sem falar sobre ela, sem lembrar a luta e o que ela representa para esse partido. Tá? Então, esse momento de lançamento dessa nossa pré-candidatura, da candidatura dos nossos companheiros, dessa chapa de vereadores aí, só lutadores, só trabalhador que luta, que não foge à luta jamais. Jamais esses companheiros fogem à luta, estão sempre aí. É muito importante. O companheiro Nando, que é um companheiro que está sempre na luta também, não foge, tem uma história imensa e agora é poeta, né? O nosso Nando poeta. E aí a gente está aí nessa chapa para fortalecer e para apresentar, sim, para Natal, né? Sair desse caos e ter a esperança de mudança. E a mudança não está apenas nas eleições, ela está na transformação da sociedade, ela está no socialismo, na construção do socialismo. É isso, vamos lá. Então, agora é o poeta, né? Cordelista, Nando Poeta, nosso pré-candidato a prefeito, né? Para poder estar falando aqui do caos à esperança, né, Nando? O caminho para o Natal socialista. Não vou falar de pé que eu não consigo falar sentado, não. Todo mundo sabe, né? Passei 2 dias com vocês da saúde, né? Ontem e hoje, num curso, e eu não consigo falar sentado. Eu não sei se foi as aulas lá do César, que eles obrigavam a gente a ficar de pé, certo? Colocavam um púlpito, porque disse que o professor não podia estar na carteirinha sentado, né? Aí botaram um púlpito para a gente dar aula, de pé. Aí eu fui acostumando, gostei.
Me deram um roteirinho para falar hoje de manhã, a nossa assessoria de imprensa. Eu treinei desde ontem à noite, né? Treinando o roteiro. Mas quando vem essa enxurrada de coisa, a gente aí embaralha e tem que sair alguma coisa. Então eu vou falar, não sei se eu vou conseguir, viu, João? Todo o roteirinho. Porque diante de um plenário como esse, eu fico olhando o rosto de cada um. E olhando o rosto de cada um, eu vejo a minha caminhada. Eu vejo aqui gente da minha infância, não é, Neide? Vejo a turma lá que me viu iniciar na minha militância, que debatia muito para eu não ir para uma posição muito radical, né, João? Foi o primeiro presidente do PT aqui de Natal, está aqui presente, João Maria. Noêmia, que era parceira da minha irmã, que ia para todos os congressos, encontros, reuniões, e papai dizia, acompanha as meninas, né, para acompanhar nas reuniões lá da Ação Geral do Núcleo do PT. Isso em 81, né, 80, 81, sei lá, nem me lembro mais. Vejo toda a trajetória dos militantes, das pessoas que a gente foi se somando, né, a turma nova, né, que a gente foi conhecendo e convivendo. É? As crianças ali que não estão ouvindo, não estão entendendo nada, mas um dia vai entender, não é não, Igor? Vai entender e vai se somar às nossas batalhas. Então, diante desse plenário, a gente não tem como a gente ficar no roteirozinho, né? Eu sou de uma família muito pobre, morava numa vila, não era, Neide? Minha casa lá era 4, como eu me conheceu com o João, 4 cômodos, que eram as 2 quartos, 2 salas, uma cozinha e uma areazinha pequenininha para lavar a roupa, e que para a gente soltar a coruja, a pipa, a gente subia no telhado da casa, certo? No alecrim. E eu fui criado ali, vendo aquilo, sonhando, vendo as coisas, e daí surgiu uma estrela, né? Eu fui no comício de 80, em junho, do PT, que fui com Cleinha, que Lula veio, fui lá. Já tinha me inspirado em entrar no curso de Etiferne e Metalurgia, porque as greves de 80 no Jornal Nacional, assistindo com meu avô, e vovô dizia, esses homens aí arranjando briga. Isso me lembra Getúlio Vargas, né? E eu disse, eu vou entrar em metalurgia, e fui vendo aquelas coisas, aí veio o movimento estudantil, veio, aí foi entrando tal, e eu fui acreditando numa coisa. É interessante, é uma coisa que eu acredito até hoje, no socialismo, na revolução. As pessoas olham para a gente e dizem, mas você é muito arcaico. Eu disse, é. A igreja está aí há 1000 anos, há não sei quantos 1000 anos, né? 1000 anos, e está aí, presente, tendo espaço. As guerras estão aí. Que coisa mais velha do que guerra? Aí por que a gente é arcaico? É dinossauro, né? Como chamam? Porque acredita no socialismo. Porque acredita numa sociedade em que luta pela igualdade. Porque acredita que aqueles que edificam a riqueza têm que controlar essa riqueza. Ah, é utopia, é um sonho. Sim, pode ser nesse momento um sonho. Mas nós estamos trabalhando e colocando cada tijolinho para edificar essa sociedade. Aqui no capitalismo, não vou esperar que chegue o socialismo, não. É hoje. Então, construir um partido como nós estamos construindo há 30 anos, vai fazer agora, dia 5 de junho. Depois que a experiência nossa no PT de 10 anos, em que a gente ficou meio desanimado com o que aconteceu, porque a gente via para onde estava indo. Né? Aquele PT, não era, João? Voto no 3, que o resto é burguês. Aí depois foi mudando. E a gente disse, vixe, não é mais voto no 3, não. Agora estão ali querendo fazer um tipo de aliança que está estranha para a origem do PT. Não dá certo. E aí a gente foi discutindo, o fora-colo, fazer fora-colo não dá certo, não. Você sabe que a campanha do fora-colo foi impulsionada pela juventude. Porque o PT resistia. No Congresso de 91 votou. Quem fizer campanha
de Fora Collor vai ser expulso. Inclusive, a gente da Convergência Socialista foi expulso, né, Romero? Foi expulso. Uma declaração assinada por José Disseu, porque a gente desobedeceu o Congresso de 91. Que a gente foi para a rua gritar o Fora Collor. E as CUT, que Dário era o presidente na CUT, certo? Ficou também ameaçada de intervenção, e aqui no estado foi uma das CUT, se levantasse a bandeira do Fora Collor. Dário era de outra corrente, diferente da minha, dentro do PT. E a gente acreditava que levantar a bandeira e erguer a bandeira do socialismo é necessário. Ah, mas as massas não entendem. Não entendem, a gente sabe que não entende. Mas, ora, nós vamos ficar só dizendo que ela não entende? Ou vai tentar dialogar? Ou vai lutar para que ela um dia entenda? É igual um aluno numa sala de aula. Ele não tem o conhecimento, mas qual é a tarefa de um profissional? É criar caminhos para que ele possa entender aquele conteúdo. E esse é o desafio nosso. E vamos continuar. E essa bandeira aqui, ela não tem mancha. Ela não traiu. Ela não vendeu interesse nenhum. Porque uma primeira experiência que nós tivemos em Natal de um mandato, quando a gente viu que estávamos cometendo falhas, erros, e que a gente preferiu ficar com o partido do que com o mandato. Porque a gente não queria trilhar o caminho que a nossa candidata, que a nossa vereadora fez a opção. O partido decidiu outro caminho. E isso faz com que esse partido aqui, essa bandeira, seja limpa. Isso é o maior orgulho. As pessoas olham, mas vocês são muito pequenininhos. Ora, não importa. Um dia vamos multiplicar. Um dia vamos dar um salto. Não importa quando. O que é importante é a gente estar coeso e levantar as nossas bandeiras. Qual é a melhor forma de enfrentar a direita? O que é que mais enfraquece a esquerda? É se juntar com o algoz. Está aí. Carlos Eduardo fez campanha para Bolsonaro. Agora Carlos Eduardo, na campanha passada, foi o senador do PT. Agora é um candidato próprio. Oposição. Viu a misturada? O prefeito da cidade foi filmado com Fátima dançando frevo. Era da mesma ninho, debatendo até um pouco. Um dia desse estava indeciso ainda se podia apoiar a Natália ou não. Essa mistura não fortalece. Essa mistura não enfrenta a direita. Essa mistura não educa a classe trabalhadora. Vocês podem olhar no mundo inteiro, onde aconteceu o golpe foi preparado por pessoas que estavam dentro do ninho. Pessoas que foram criadas. A cobra mordeu. Não foi isso? A Dilma, o pessoal disse, foi um golpe. Sim, quem foi que deu o golpe? Segundo ele, o vice dela, que preparou. Então é muito importante entender que quando acusam a gente, vocês estão dividindo. A gente divide a esquerda, quem divide a esquerda é que se junta com algoz. Eu respondo assim, na lata. Não dá para ter muita conversa. Porque quando as pessoas vêm fazer essa afirmação, está atacando a nossa trajetória. E a nossa trajetória é muito pelo contrário. A gente quer estar aliado. Com quem? Com a classe trabalhadora, com os oprimidos, com aqueles que sofrem, são massacrados. Esses são os nossos aliados. É o que a gente quer trilhar. Um dia, aqueles trabalhadores que não estão nos entendendo, vão entender. Aí vocês viram a ideia de programa nosso. Nós não queremos ser a mesma coisa numa campanha eleitoral. Porque se for para a mesma coisa, a gente tem que ficar dentro do mesmo saco, junto. A gente quer ir para uma campanha eleitoral para falar coisas diferentes. Para dizer que a nossa juventude está sendo assassinada porque é pé com 2 cigarros de maconha no bolso. Agora o deputado viciado em cocaína é solto. Não é denunciado. Agora um jovem, porque acendeu um baseado numa praça, está preso. Agora os filhos do rico não são presos quando compra 100 gramas, 200 gramas de maconha. 10 minutos. Então, por exemplo, são debates que nós vamos fazer. Quem sofre nessa sociedade?
filhos da classe trabalhadora. Os jovens que estão sendo assassinados. Muitos que estão sendo presos. Sem ter oportunidade de ter outro tipo de vida. E eu acho que esse debate nós vamos fazer. O transporte, eu ando de transporte, né? Eu não dirijo, eu não sei dirigir. Nunca quis dirigir. Eu ando de transporte porque eu gosto de ouvir o povo falar, de fazer o fuxico, de contar as histórias, de dizer as coisas. Eu fico ouvindo ali. Quando tem possibilidade de eu puxar uma conversa, eu puxo. Converso, jogo um torpedozinho lá para ver o que a pessoa diz. Pego o ônibus para conversar, eu acho ótimo, para ir lendo. Eu gosto de ler dentro do ônibus. E vejo a situação, pegar um ônibus aqui para a Zona Norte. Eu morei 25 anos na Zona Norte. Pegar um ônibus aqui na Rio Branco de 5 horas da tarde, de 5 e meia da tarde, faço o teste. Ou então sair de cedo lá de manhã. Faça um teste para sair dentro de um ônibus. É trágico. Enquanto isso, esses candidatos todos que estão apresentando aí não andam de ônibus. Não é porque a pessoa tem que andar de ônibus, vá só uma vez no ônibus. Teste, andar. Porque você testando andar num ônibus de 12 horas, naquele calorzão, você vai ver que os ônibus têm que ter ar-condicionado. Como a lei já manda, não é isso? A lei já manda, mas os ônibus aqui não tem. São latas, que são requentadas e chegam aqui. A maioria são ônibus velhos que fazem um reparo, um ajeito, a pinta, não é isso, Dário? E manda para Natal os ônibus. Porque a gente vai em outras cidades que estão mais equipadas, tem uma frota de ônibus mais moderna, e eu digo, esse ônibus vai chegar em Natal quando? Andando em São Paulo, em Curitiba. Vai demorar. Mas as escolas, né, que são profissionais de escola, a gente sabe a situação. Os meninos adoecendo, se mutilando, suicídios, cada vez mais presentes. A escola é arcaica. Eu entrei em uma escola há 40 anos atrás. Vai fazer agora dia 14 de março. Não, já fez, né? 14 de março. 40 anos. É o mesmo jeitinho. A sala de aula, as cadeirinhas do mesmo jeito. O professor ali na frente tentando empolgar os meninos. E é difícil. A mesma coisa, morrendo de calor. A saúde, se depender muitas vezes, né, de uma situação grave que um profissional, alguém tem para ir para a saúde, a gente sabe a dificuldade que tem. Estamos com um colega aqui, diretor do Centro de Saúde, que está passando por um aperreio da saúde, vive um drama hoje, precisando de uma cirurgia e ainda estão para resolver o que fazer. Faltam 2 minutos. Então eu acho que nesses 30 anos de partido, eu aceitei esse desafio. Não é porque eu estou aqui, porque eu queria ser candidato, briguei para ser candidato, queria, né? É isso, né? Foi conversado, o partido precisa, tem um candidato. Eu disse, quem é a ideia? Quem vai? É tu. Eu disse, vixe Maria, eu logo. Fazia mais de 20 anos que eu não era candidato a nada. E ser candidato assim foi todo um período para eu pensar, para ver. Mas eu vi o seguinte, que o partido precisa desse momento. Porque a gente precisa reafirmar, porque a campanha não vai ser fácil. É difícil fazer campanha um partido, né, como o nosso. Não é fácil, não. Não temos tempo de TV, como foi dito. Vai ter os debates com os candidatos, parece que não está, que democracia. A eleição é muito democrática, né? Como é que pode? Você lança as eleições, resiste a todos os candidatos e na hora de começar o jogo, bota a gente de escanteio. É o que vai acontecer. Porque a legislação que modificaram e mudaram, não dá mais nem aquele 1 minuto que a gente fazia. 1 minuto contra burguês, voto 16. Nem esse 1 minuto a gente vai ter. Então vai ser uma campanha muito difícil. Só tem uma maneira de vencer uma situação como essa. É o envolvimento, é o empolgamento das pessoas. As pessoas se preparar para fazer o debate, as discussões, convencer, mostrar que é importante, não baixar a cabeça, mostrar que é importante levantar a bandeira por essa luta e essas batalhas. E aqui está um time que está disposto a jogar. Não é que está disposto a jogar agora não, vem jogando nas lutas, nos movimentos, nas ocupações, em levantar a bandeira dos oprimidos. E as meninas estão preparando o quê? Que eu não sei. Isso aí não foi... As alamoças. Do socialismo não abro mão.
O meu partido vai fazer revolução do socialismo. Não abro mão. O meu partido vai fazer revolução. Concorda do poeta. Ok, as boizinhas ali estão danadas. As alas moças. Então, gente. As alas moças. E Jamila é a principal agitadora aí, ó. Bom, é o seguinte, nós não somos tão mal educados, não somos mal educados, né? A gente vai abrir aqui para que a gente quer ouvir, né, as pessoas que estão aqui. Não é obrigatório todo mundo, mas a gente acha que é importante ouvir aqui, né? Porque vocês não vieram só para nos ouvir. A gente quer também ouvir o que é que vocês querem, o que é que vocês pensam, alguma contribuição, tá bom? Então eu vou deixar esse microfone aqui embaixo. Quem quiser falar uns 3 minutinhos, aí a gente vai deixar, tá bom? A gente vai permitir. Licença, Alex. Eu vou ficar ali coordenando dali de cima. Maria, vem, Maria. Valeu, Maria! Oi, gente. Boa noite. Não sei se falar. Gente, é o seguinte. Quem me conhece, né? Eu sou da saúde estadual. Militei no PSTU com muito orgulho. Como eu estava dizendo aqui, a negona. A necessidade me fez eu me afastar do partido, mas o programa do partido e a camaradagem de vocês permanece sempre com a gente, viu? Isso é demais. Por isso que eu estou aqui, porque não tinha como eu não vir apoiar vocês. Que eu caminhei com vocês todos, sei da luta, entendo sim o programa do partido, admiro. E eu sonho sim com a revolução socialista. Isso não é utopia, isso é a realidade, isso é um sonho que cada trabalhador tem e carrega dentro de si. Chega da gente ser explorado pela classe dominante, chega da gente ser explorado pelos patrões, que somos nós que fazemos a riqueza do país. Então eu quero parabenizar cada um. E agora, gente, como eu sou da saúde, a Érica, que é um orgulho de ter essa menina candidata. E é isso, gente. Vamos à luta e podem contar comigo para a campanha nas ruas de todas as formas. É isso aí. Valeu, Maria. É muito bom ter você aqui, viu? Com a gente. Ok. Quem mais, gente? Quem mais? A turma aí de Pau dos Ferros. É porque é assim, gente, eles não estão aqui, eles estão lá. Vão dar uma saída. Ai, Alclea vai. Eu queria que você falasse. Ok. Silvino Baú. A voz da periferia. Boa noite, companheiros, companheiras. A voz do locutor. Parabenizo essa galera aqui. Eu não estou hoje no campo como pré-candidato, mas estou no campo da luta, como sempre. Sou periférico, sou da Zona Oeste de Natal, favela do Japão, Quintas, com muito orgulho. E como o Nano falou, 40 anos que o companheiro está na educação e as escolas são as mesmas. Mas é lamentar saber que nossa Zona Oeste falta escola, falta trabalho, falta saúde, falta tudo que a nossa Carta Magna nos oferta, que é a questão das políticas públicas sociais. Mas os companheiros sempre estão na luta, e essa luta que nós queremos é a questão do socialismo, porque o capitalismo tem 58 anos e o capitalismo sempre vem nos matando. Então a opção é essa, é nós somarmos nessa luta, não só hoje, mas sempre com a expectativa de ter um dia o nosso país, o nosso mundo melhor, e acabar com esses opressores que muitos anos vêm nos oprimindo, nos matando, principalmente na nossa periferia. Companheiro da bike, bom demais ter você aqui, companheiro. Beleza? Então, boa sorte, estamos juntos. Pode esperar que o Silvino Baú vai estar também nas ruas, fazendo as vozes, pedindo voto para esses camaradas. Estamos juntos. Valeu, Silvino. Paulo Martins.
Paulo Martins. Gente, quem quiser se inscrever aqui, se inscreva. Ok. Certo. Paulo Martins é da saúde, é um dos coordenadores aqui do sindicato. Bem, gente, boa noite a todos, a todas. Eu quero começar aqui dando um breve depoimento do meu percurso, de quando eu comecei na direção do Sindicato de Saúde, quando eu comecei minha vida sindical, ao qual, com pouco tempo, também ingressei nos quadros do PSTU. Com pouco tempo que eu estava aqui na direção do sindicato, pouco mais de um ano, eu entrei no PSTU e militei um determinado tempo. Saí por questões divergentes da própria direção do Sindicato de Saúde na época. Nós tínhamos rachado, era um grupo por um lado, outro grupo por outro, e a gente ia no pensamento, depois a gente vai ver os erros que a gente comete ao longo desse percurso. Saí do PSTU, fui para o PSOL, logo quando fundou o PSOL, um pouco tempo fui lá também, passei lá 6 meses, saí com divergência também, porque não conseguia compreender aquela forma de política que eles estavam fazendo lá dentro, com pessoas exatamente que estavam aqui na direção do Sindicato de Saúde na época e foram para lá também. Depois de divergir com eles, voltei para o PSTU novamente, ao qual eu fui candidato a deputado federal, e foi 1.200 e poucos votos na época, no estado. Então foi uma experiência muito boa, muito importante para mim, e eu, sinceramente, eu agradeço muito ao que o pensamento que eu tenho hoje ao PSTU, a compreensão de tão importante do socialismo, que a gente precisa tão urgentemente falar sobre isso todos os dias, todas as horas. Eu agradeço muito ao PSTU, que para mim foi uma escola que eu participei aqui dentro. E em nome do nosso candidato a prefeito, Nando, eu saúdo a todos os nossos candidatos e pode contar com isso, que a gente vai sim pedir voto para todos os colegas que estão no PSTU. Apesar de que eu voltei para o PSOL, porque eu fui para o PSOL na campanha passada com o intuito de ajudar uma colega lá em Macau, porque lá o PSTU não tínhamos diretório, lá precisávamos de um candidato, porque a gente precisava enfrentar aquele prefeito corrupto, aquele prefeito sem futuro lá de Macau, o qual a gente tem enfrentado, não só o prefeito de Macau, mas muitos prefeitos por aí afora. E a gente tem feito esse enfrentamento cara a cara, sem medo de errar. Por mais poderosos que eles sejam, a gente tem que chegar e dizer na cara deles o que a gente pensa. Muitas vezes a gente é traído por certas palavras que a gente diz, mas a gente tem que dizer o papel da verdade desse povo. Então eu fui para lá, fui para o pessoal novamente, mas com esse intuito de chegar lá, ajudar a colega a se eleger. Quase que a gente elegia ela, com certeza. Nós tentamos segurar ela no PSOL, infelizmente ela saiu, foi para o PT agora, e ela pediu meu apoio. Eu digo, olha, agora, minha filha, você vai ter que seguir seu caminho. Então eu não vou lá mais defender a candidatura de ninguém, que eu não tenho condições de defender a candidatura dela pelo PT, e nem ir lá defender a candidatura de ninguém lá do PSOL. Eu não vou mais. Morreu o assunto. Eu fui naquele momento por isso. Então, mas o meu agradecimento ao PSTU, porque pelos ensinamentos que eu tive na minha vida política, sindical e política partidária, foi muito importante. Isso aqui é um partido, gente, é uma escola de aprendizagem. E cada um que tiver esse pensamento vai longe nesse pensamento aqui. Por mais que a gente pense assim, mas não elege ninguém, não sei o quê. Sim, não elege ninguém porque, afinal de contas, a gente tem que ter orgulho de um partido de que não recebe dinheiro de ninguém para, assim, de empresários. É claro que a gente recebe dos colegas que estão na nossa classe, que a contribuição partidária mensalmente, que aqui é um partido que a gente que milita tem que contribuir mensalmente para poder manter o partido, manter uma sede, manter uma estrutura mínima que possível. Pelo menos material na hora de fazer a campanha tem que ter. Mas que os empresários, porque pega qualquer um de nós, porque está na mídia e acha que vai ser eleito e chega, eu vou bancar a tua campanha. Na hora que qualquer empresário, na hora que qualquer um chega querendo oportunamente chegar e bancar a sua campanha, é porque ele quer o seu voto lá na frente, dentro de uma Câmara Municipal, dentro da Assembleia Legislativa,
dentro da Câmara Federal, dentro do Senado ou dentro de qualquer governo, se é prefeitura, Estado ou governo federal. Né? Então, é um pensamento que a gente tem que ter, que saber distinguir as coisas. Então, graças a Deus, a gente tem aprendido e aprendido muito. Eu agradeço muito ao PSTU por essa parte e, com certeza, de todo o nosso apoio e vamos juntos. Eu não tenho mais ambição política alguma de candidatura e nada, mas vocês que são mais jovens, pode ficar certo, que tem todo o nosso apoio e vamos juntos até o fim nessa batalha. É isso. Valeu, aí. Paulo. Muito bom, muito bom. Então, só tem Josimar inscrito. Vamos lá, gente. Senão a gente... Josimar, Ana Célia. Boa noite a todas, todos e todes. É o seguinte, eu vim aqui mais para dizer que nesse partido eu entrei, fui aspirante. Hoje eu sou só filiado, mas se um dia eu chegar a me desfiliar deste partido, pode contar com meu voto nulo para sempre. Porque foi neste partido onde eu saí de dentro de uma ostra, que eu vivia dentro de uma ostra, pela minha orientação sexual. Foi nesse partido que eu cresci como conselheiro, fui conselheiro da minha profissão, que eu sou técnico de enfermagem, estou aposentado, mas fui técnico de enfermagem, sou técnico. E onde eu cheguei a cantos que eu não imaginava nunca chegar, e foi neste partido onde eu comecei a militar. Fui, na minha época de estudante, fui diretor de grêmio estudantil, mas eu não tinha noção do que era. Fui porque me convidaram, então eu não estava ali. Quando eu entrei nesse partido, eu entrei mesmo para militar. Então foi onde eu aprendi a viver, porque eu não conversava com homem, que eu tinha medo da minha família, eu não falava com LGBT, principalmente com transexual, por causa da minha família, que eu tinha medo. Hoje não, hoje a bandeira que eu levanto é a bandeira de opressão. Não tenho medo de dizer em canto nenhum que eu chego. Então eu agradeço muito a este partido e queria botar também a minha meu simples bairro, um bairro periférico, à disposição de vocês, que eu acompanho vocês no meu bairro, para que nós possamos ter pelo menos um voto lá no Guarapes, nem que seja o meu. Obrigado, pessoal. O seu já está certo. Ok, Guarapes. Ana Célia, gente, vamos... Quem quiser falar, eu acho que poderia se inscrever, né, até o término da fala de Ana, que vai voltar aqui para o pessoal. Gente, boa noite a todos, todas, todes. Boa noite aos meus camaradas que estão aqui nesse pré-lançamento. Eu sei bem o que vocês estão sentindo. Quando a gente está nesse lugar do lançamento de uma pré-candidatura, é uma mistura de medo, dá um certo medinho assim do que a gente vai encontrar pela frente. Não é fácil ser candidato, eu já o fui diversas vezes, mas ao mesmo tempo dá uma coragem. Essa coragem que todos os companheiros demonstraram aqui. E de onde vem a nossa coragem? Vem da certeza daquilo que nós estamos defendendo. Porque ninguém que é candidato pelo PSTU, eu fui candidata diversas vezes, e ninguém que é candidato ao PSTU, pelo PSTU, está defendendo um interesse próprio. Está ali porque está defendendo uma ambição. Nós estamos defendendo uma ideia, defendemos uma proposta e, principalmente, levantando a bandeira do socialismo. Muitas vezes as nossas candidaturas são chamadas de laranjas, candidaturas idealistas. Todo mundo aqui sabe que eu sou de Ceará-Mirim. Duas coisas muito chatas que eu tenho que enfrentar quando eu estou candidata em Ceará-Mirim. Uma é que se tiver 3 candidatos a prefeito, 4, e eu estiver no meio, eu escuto muito os candidatos a prefeito.
Aí eu tenho que lembrar que tem os candidatos e uma candidata. E a outra é quando vai dar entrevista, que o cara da entrevista diz assim, agora nós vamos entrevistar aqui o PSTU, aquela candidatura, né, que vocês sabem que aí fica procurando o jeito e no fim diz assim, que está defendendo aquela ideologia e tal. Quer dizer, descaracterizando como se dissesse que a nossa candidatura não é para valer. Quem aqui nunca brincou de café com leite com as crianças? Não, vamos brincar aqui, mas é café com leite. Então, isso é uma coisa que a gente enfrenta constantemente. E nós temos que dizer que não, é para valer. Nós não íamos pegar dias de nossas vidas, horas dos nossos dias, para fazer uma coisa que não tivesse validade. Não é uma brincadeira, é uma coisa séria. Agora, para nós, é lúdico, porque é feito com amor. Não é não, Nando? Você que é um cara que expressa muito bem essa coisa das emoções. Eu entrei no PSTU, primeiro jornal que eu comprei, na época era Convergência, era o PT, na Assembleia do Cinto, o jornal da ocupação da Mannesmann. Eu achei aquilo arretado demais. E como eu toda a vida gostei de arengar e de brigar, eu via meu pai fazendo isso lá na usina onde ele trabalhava. E aí eu entrei no PT por essa coisa de ser contra a exploração, comprei o jornal. E aí entrei no PT e todo mundo já sabe. Hoje estou aqui no PSTU. Então, Nando expressa muito essa coisa das emoções. E é isso. Quando a gente defende a bandeira da revolução, é preciso as pessoas entenderem que nós não fazemos isso por raiva da humanidade, não. Pelo contrário. Como dizia o Guevara, ser revolucionário é movido por um sentimento de amor. Amor por um próximo que a gente não sabe nem quem é, porque nós queremos uma sociedade melhor para homens, mulheres, negros, negras, pessoas brancas, imigrantes, LGBTs, indígenas, povos originários, todos que são a maioria dessa sociedade e que hoje estão sendo explorados e exploradas. Portanto, esse é o papel de uma candidatura do PSTU, que muito nos orgulha. E eu estou aqui para dizer ao PSTU, mais uma vez, conte comigo, vamos seguir nessa jornada. Quanta alegria não dá quando a gente olha para o auditório e vê ele todo renovado desse jeito. Quantas pessoas que estão aqui que nós já conhecemos. Porque a campanha, a candidatura, ela também tem isso de mágico. Ela traz de volta muita gente. João Paulo ali é ótimo. E tantos outros. Então, gente, é muita alegria estar aqui nesse momento. Muita alegria poder estar trilhando esse caminho. E vamos lá, que isso é só o começo. Boa noite a todos. Aí embaixo. Deixa aí embaixo. O microfone fica aí embaixo. Não, então, se inscreveram Dário e Thaleson, tá? Eu só peguei essas duas aí. Foi isso mesmo? Mais alguém? Então, Dário Barbosa, contra o que todo mundo conhece que contra burguês, voto 16. As pessoas dizem pessoal, isso. Boa noite. Tá tudo bem o som? Tá. Primeiro, nós queremos agradecer a presença de cada um e cada um aqui na nossa atividade. Mas vou adiantar algumas questões do programa do nosso partido para esses candidatos e essas candidatas. O Rio Grande do Sul é notícia internacional por uma tragédia humanitária que eles estão responsabilizando a natureza. Agora, é a natureza mesmo responsável? Ou é a ação da ambição do capitalista no sistema capitalista atrás de extrair matéria-prima para fazer mercadoria, para vender no mercado capitalista, para acumular riqueza? Segura-se, meninos. Essa é a causa da tragédia no Rio Grande do Sul. Aí pergunta-se, o que vai acontecer com aquela população? Perda total na maioria. O governo está dizendo, vamos
A dívida do Rio Grande do Sul, 95 bilhões de reais, 3 anos não pagam nada. É pouco. 5 mil reais para 250 mil famílias, é pouco. Adianta, antecipa o FGTS, é pouco. Antecipa o 13º, também é pouco. Os empresários estão propondo 100 bilhões de reais para eles, junto com o agronegócio, para que eles não demitam. Mas mesmo demitindo, eles querem reduzir a jornada de trabalho e reduzir o salário. Em plena catástrofe. E o governo vai atender. Olha a disparidade das verbas que vão para os empresários numa tragédia e o que vai para a população que sofreu o efeito da tragédia causada por eles, causadas pelo governador, mas também por outros governadores anteriormente, causado por senadores e deputados dessa legislação e das anteriores, causado por prefeitos. E quem vai administrar toda essa riqueza que vem dos cofres públicos para reconstruir o Rio Grande do Sul? O governador, que é responsável pela tragédia. Os prefeitos, que são responsáveis pela tragédia. São eles que vão controlar os nossos recursos, porque eles foram os causadores dessa tragédia. Sabe o que é que nós estamos propondo? Que lá a população comece a se organizar e construa os seus conselhos populares. Que eles tenham controle, porque a população mostrou que é capaz de dirigir as suas próprias vidas. Porque a solidariedade que veio de todo canto, inclusive daqui do nosso estado, as pessoas começaram a se organizar e salvar suas vidas e recuperar suas coisas. Porque houve organização popular. Se a população consegue se organizar para reconstruir, para receber os donativos, para salvar as pessoas, por que esperar pelo Leite? Por que esperar pelos prefeitos? Por que esperar pelos deputados da qualidade do Salles, que rebentou toda a legislação ambiental na época de Bolsonaro? E esses não são capazes, porque eles são responsáveis pela tragédia. Então a população já indicou o caminho. Se organizar para isso. E para se organizar, é isso que o PSTU defende. Se organize, o povo precisa se organizar para não depender desses capitalistas que governam. E é capaz de fazer, sim. Mas quero dizer, vocês viram na televisão alguém falar que alguém é responsável, vai ser preso por ter cometido crime? Ninguém vai ser responsabilizado. O pato não, porque o pato é uma belíssima ave. O prejuízo vai ficar com a população. Então a população precisa se auto-organizar e criar, se tiver uma organização suficiente, um tribunal popular, porque não vai ter uma comarca, não vai ter juiz, nem procurador, nem STF, responsabilizar nenhum deles. A auto-organização é para isso, para tocar o que fazer, os projetos para reconstruir a cidade e o Estado, técnica, levantar pessoas que entendam disso, mas também gerir os recursos e responsabilizar, botar nos tribunais, botar a culpa em quem merece. É o que a gente pretende fazer. Em Natal é do mesmo jeito, em Pernambuco, em Recife, do mesmo jeito, em João Pessoa. Os trabalhadores precisam se organizar. Para concluir, de fato, dar um exemplo aqui. Quanto tempo faz que tem uma mini favela aqui nessa praça no Baldo? O que foi que esse prefeito fez para retirar essas pessoas daqui, para casas humildes? Não fizeram nada. Para dar emprego, não fizeram nada. Então, o emprego, a moradia, a segurança, a escola, a educação, a saúde, isso são pautas que eles viram as costas, eles desprezam os trabalhadores. Independente da tragédia que acontece no Rio Grande do Sul ou vem acontecer aqui, porque a destruição do meio ambiente é uma necessidade para os capitalistas, para os ricos, para tirar a riqueza e o povo que se lixe. Portanto, nós queremos que tenha uma candidatura para discutir, fazer o debate com todos nós na ótica dos trabalhadores. Se auto-organize para fazer uma grande revolução. Se não quer dar o nome de socialismo, diga uma revolução para transformar essa sociedade onde a nossa classe tem a vez. Obrigado. Ok. Obrigada, Dário. Por último,
último, Thalisson. Por último, é daí, né? Mas ainda volta. Thales. Thales. Boa noite, galera. Boa noite. É verdade. É preciso organizar os de baixos para derrubar os de cima. Dário falou sobre a situação dos moradores daqui do Baldo. Vai fazer 14 anos que eu moro em Natal. Eu sou paraibano, lá de Bahia. E desde que eu vim morar na Ocidental de Cima, aqui depois do Passo, e tem essa situação dessas pessoas aí. E eles vêm de um sonho de outra cidade, de interior, achando que chegando aqui vai mudar. E logo eles veem a realidade cruel que é essa cidade de Natal. Hoje eu vinha no Uber e eu vinha conversando com a motorista e a gente vinha falando das pessoas de situação de rua, né? E ela disse Thales, de quem é a culpa dessas pessoas estarem na rua? Aí eu falei, moça, isso é uma questão de calamidade pública, isso é uma questão de políticas públicas, isso é uma questão social. E ela falou, mas você acredita no socialismo? Aí eu falei, como não acreditar no socialismo? Que mais do que uma necessidade, é um objetivo que lutamos todos os dias. É algo que virá. Não é mais do que um sonho. É uma realidade que construímos, é algo inevitável. Quanto mais houver opressão, mais perto estaremos de destruir com esse sistema. Falta até as palavras que eu vinha pensando nesse caminho, que eu vim com ela para cá, discutindo sobre essa situação dessas pessoas. Mas é importante dizer que é muito glorificado. Dá muito orgulho da gente ver professores, pessoas da saúde, amigos nossos que enfrentam a realidade que todos nós enfrentamos aqui todos os dias, de ir num posto e não ter um remédio, de querer ir na escola e não ter uma passagem para pagar o transporte público, de não ter o que comer dentro de casa, da COSERN chegar lá e cortar a sua energia, levar o relógio, levar os fios da sua casa, e você não tem nem a dignidade de pagar um aluguel. Então é muito importante essa discussão de ver pessoas que lutam por uma revolução que é tão discutível na cabeça da classe, como o Nando falou. Porque a classe não entende e vamos deixar de fazer esse diálogo? Não, porque é algo entendível, é mais do que uma necessidade. Nós temos fomes da revolução. O homem, a mulher, todos e todas que permanecem, que lutam pelo coletivo, eles sentem a necessidade de lutar. Então, estamos juntos nessa luta pela Revolução Socialista, sim.